Seja bem-vindo a mais um programa Mãozinhas que Fazem. A palavra antroposofia vem do grego, sendo antropos, homem, e sofia, sabedoria. Portanto, sabedoria a respeito do homem. Mas o que essa palavra tem a ver com o nosso encontro de hoje? Vamos conversar com um pediatra com formação em medicina antroposófica e formação em psicanálise da criança e que atende a muitas escolas e também é idealizador de grupo de pais. Dessa forma, você poderá compreender melhor e muito mais sobre essa ciência dentro do universo infantil. Seja bem-vindo, Dr. José Carlos Machado. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Então, são tantas perguntas aqui, eu preciso começar, claro, com essa daqui. O que vem a ser médico escolar? A medicina escolar é uma especialidade, digamos assim, que ela surgiu através da primeira escola em Stuttgart, né? Um núcleo de escola em Stuttgart, que o Emil Bolt, ele convidou o Rudolf Steiner para dar aula, para fazer uma escola para os funcionários da fábrica Waldorf Astoria, né? E nessa aula ele começou a falar o que poderia ser feito em relação às crianças. Era a época de um pós-guerra, né? População muito endividada, com dificuldades muito grandes, e o pessoal, a princípio da fábrica, recebeu o Rudolf Steiner com um certo cuidado. Quem é um suíço vai falar para nós aqui na Alemanha, um país endividado, e ele conseguiu transmitir a ideia de uma escola, que acabou se chamando Pedagogia Waldorf, na qual é uma escola humanística e na qual existiriam várias tentativas de mostrar o mundo para a criança. E aquilo foi um encantamento tão grande que os pais. E por que a medicina escolar? Porque desde o começo já fazia parte do corpo docente um médico, que é o Colisco. Ele trabalhou desde o começo dentro da pedagogia. As escolas elas têm diferentes pedagogias. O que é a pedagogia Waldorf? É complexo, fala isso. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia... É complexo porque é muito lúdico falar sobre isso? Não é. É porque é uma pedagogia muito especial. Ao meu ver, é uma pedagogia muito interessante. É complexo porque a dedicação todas as pedagogias oferecem alguma coisa. Mas eu acho que o viés mais interessante da pedagogia Waldorf é essa questão humanística. Essa apresentação para o mundo da criança é algo assim, a mim é muito encantador. Principalmente no jardim da infância, né? No primeiro setênio, que existem atividades lúdicas praticamente o tempo todo e na qual a gente prepara a criança para apresentar o mundo depois dos 7 anos. Quais são os valores da pedagogia Waldorf? Como que esses valores eles são trabalhados dentro da escola? Sim. Vamos começar pelo jardim da infância, talvez, né? Tem o fundamental e depois tem o ensino médio. No jardim da infância, a ideia básica, como a criança é um ser que imita, é que exista um adulto, condutor, na qual a criança se espelhe, tenha aquela imagem digna e ela consiga representar aquilo. Então, a gente, entrando no jardim da infância, a gente lembra um pouco a casa dos nossos avós, digamos assim, porque tem muitas brincadeiras, a professora faz um bolo, né? Existem atividades lúdicas o tempo todo, fazem uma roda que eles vão contar histórias, tem atividades ao ar livre, então a criança ali naquele espaço, ela tem uma única obrigação de brincar, só brincar. Não existe nada assim no sentido de menos do que isso. Não que isso não seja, isso é muito importante. Então os primeiros 7 anos é só para isso, só para brincar. A escola, quando ela é socioconstrutivista, ela tem a pedagogia Waldorf ou são frentes diferentes? Não, eu acho que são frentes diferentes. Eu acho muito interessante o construtivismo, mas são frentes diferentes. São outras ferramentas que se utilizam. Não é? A partir do momento que a criança sai, depois dos 7 anos, tem algumas coisas que a gente precisa perceber se essa criança já pode ou não pode ser alfabetizada. Isso é um viés interessante da pedagogia. Por exemplo, ela tem uma habilidade grande com as mãos, eu sempre falo assim para as crianças, para os pais, ela já sabe abotoar os botões de cima para baixo, de baixo para cima, já sabe dar nó no sapato, já sabe andar com um pé só, já sabe fazer... Então, quando a criança tem essa desenvoltura física, ela tem capacidade de sentar e ouvir um conteúdo. Quando a gente oferece um conteúdo com muita precocidade, isso tem um preço, né, digamos assim. E esse preço é que, às vezes, a criança não está totalmente pronta para isso.
Ela aprende, mas ela não está emocionalmente pronta para isso. Ou seja, o que eu entendo é a criança com 6 anos, ela aprende a ler, consegue ler, lê bem, mas ela emocionalmente não está pronta. Talvez se ela esperasse ingressar no primeiro ano do fundamental, ela demoraria menos tempo para aprender a ler, porque ela estaria mais pronta para ser alfabetizada, para trabalhar a escrita. Segundo Rudolf Steiner, os primeiros 7 anos são importantes para que os órgãos todos sejam plasmados. É como se existissem forças nas quais a gente prepara o corpo físico. Então, a partir daí, essas forças seriam liberadas para a esfera do pensamento. E o conteúdo é muito curioso, porque quando a gente conta uma história para a criança, né, através desses arquétipos, tal, ela consegue ter um preenchimento muito mais interessante do que um conteúdo puramente fixo. Então, um exemplo, por exemplo, tinha uma época que as pessoas estudavam naquela cartilha Caminho Suave. É um pouco antigo isso. Conheço. Então, sim. Então tinha aquela coisa, A de abelha, né? B de barriga, Z de zabumba, né? Eu lembro que demorei anos para saber. Z era zabumba, né? Demorei anos para saber o que era zabumba. Mas a diferença, por exemplo, você pode apresentar a letra para a criança mais tarde, uma criança que vê um sol, vê uma imagem muito bonita, na qual ela abre os braços. E ela fala, entende? Então, essa questão imagética é muito trabalhada na antroposofia, que é um ramo, na verdade, da pedagogia Waldorf, né? E isso é curioso, porque pode parecer, não é a mesma coisa? Não, porque ela vê aquilo de uma maneira, de um conceito muito próximo àquilo que ela está vivendo. E não fica uma coisa assim tão distante. Ela, lógico, um dia ela vai saber que A é de abelha, A é de André, tal, sei lá, tem A para muita coisa. Mas a ideia, esse conceito imagético, é algo que preenche ela de uma maneira diferente. E assim vai. A escola ela deve funcionar como um triângulo. Aluno, escola e pais. É importante que os pais conheçam a pedagogia que é aplicada na escola que o filho estuda ou não? Eu sou da opinião que deve conhecer. É sempre interessante você, mais ou menos, saber o que está acontecendo na escola. A maioria das escolas Waldorf são muito integrativas. Eu digo assim, que a oportunidade de ter um núcleo fraterno numa escola dessa é muito grande. E, ao meu ver, é algo assim fundamental. É interessante saber com quem meu filho estuda, as pessoas que fazem parte. Eu tenho eu percebo que os pais eles têm esse encantamento. Lógico, tem uma questão que é um viés pedagógico, que não é do pecúlio dos pais. Mas tem uma questão também que é muito interessante quando isso pode ser feito. Aí que começou aquela história do grupo de pais. Então, nós estamos falando bastante sobre pedagogia Waldorf, né? Então, a pergunta é, o que é um médico antroposófico? Um médico, tem uma brincadeira que a gente fala, para falar isso, tem um curso que tem que ser feito para explicar o que é isso. Mas nós somos médicos, né? Tem uma média de 300 profissionais aqui no Brasil que fazem medicina antroposófica. Tem um núcleo grande, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. E nós temos 7 médicos regionais. Em 60 países, nos 5 continentes também, mais de 60 países? Tem bastante, tem. A antroposofia é algo antigo já, né? Tem sim. Na Argentina temos vários lugares. Estados Unidos, Europa, tem bastante. E aqui no Brasil nós temos uma média de 300, 350, temos uma associação sede, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e temos 7 regionais espalhados pelo Brasil. E a gente pode pensar na medicina antroposófica assim, como o ser humano, observando o ser humano como um homem quadrimembrado. Então ele tem um corpo físico, né? O corpo vital, que é o corpo etérico que é falado, um corpo das sensações, o corpo astral, e uma individualidade, que é chamado eu. Então, nós temos semelhanças com o corpo físico, mineral, vegetal, animal, mas essa individualidade humana, que é o eu, é algo característico só do homem, né? O cachorro, por mais esperto que ele seja, ele não vai deixar de ser cachorro, né? E o homem ele pode desenvolver coisas muito mais próximas. Essa visão espiritual é algo assim muito interessante. Não como dogma, mas como algo assim superior que o homem faz. O homem é o único ser que fica de pé em cima das próprias patas. O macaco ele não fica porque ele não tem esse dedo, né? Então é essa coisa de quando o homem ele fica elevado, ele verticaliza, ele deixa as mãos livres para construir e para agir no mundo. E isso é algo assim muito significativo.
Então, essa é a ideia uma visão antroposófica dessa quadrimembração. E, ao mesmo tempo, também nós temos 3 sistemas, né? O neurosensorial, o rítmico e o metabólico. Aqui, cabeça, aqui e o metabólico. E o Steiner dizia que o sistema neurosensorial é da esfera do pensar, o sistema rítmico da esfera do sentir e o sistema metabólico da esfera do fazer, do atuar, do agir do mundo. Observando a pessoa, a gente percebe que às vezes existe uma desproporção. Pessoas que pensam muito e agem pouco, pessoas que agem sem um pensamento. E a medicina trabalha com essas nuances. Utilizamos fitoterápicos e utilizamos uma coisa muito interessante, que é o metal vegetabilizado, que é algo também que só a antroposofia utiliza. E utilizamos muitas coisas, bem na verdade. A antroposofia é muito rica porque tem várias correntes. Tem euritmia, tem massagem rítmica, tem várias coisas. Bacana. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. José Carlos. Não saia daí, vai e volta. Para você que ligou a TV agora, estamos conversando com o Dr. José Carlos. Doutor, por favor, vamos falar um pouquinho sobre o médico escolar. Todas as escolas podem ter um médico escolar? Sim, o médico escolar tem várias correntes, várias pedagogias. Desde a pedagogia Waldorf, né, que é uma coisa específica, o médico escolar é uma pessoa, ao meu ver, importante. A gente, quando trabalha numa escola e existe o convite de trabalhar com medicina escolar, a gente trabalha junto com o professor. A ideia não é fazer uma parceria, bem da verdade. É que o médico vê a questão da criança sobre outro aspecto, completamente diverso do professor. Nós trabalhamos a constituição infantil, um temperamento, são várias ferramentas. Então, o professor ele chega e fala assim, por favor, observe aquela criança, e a gente observa. Mas observa a criança que está com dor de cabeça, ou observa a criança que tem algo por trás dessa dor de cabeça? Talvez o segredo seja observar o que está por trás. Então, tem que ficar atento, não para o que ela fala, mas para aquilo que ela deixou de falar. E a ideia é você trabalhar com os pais. Eu gosto da ideia. Olha, eu não conhecia essa linha. Que bacana. E então, você tem um estudo clínico ali, normalmente, mas depois você faz um estudo contínuo com a criança, convida os pais para participar, chama separadamente. Muitas vezes a criança não precisa de tratamento, quem precisa são os pais, não? Também um pouco assim. Mas assim, quando a gente faz isso, observa e trabalha com o professor, essa parceria poderia ser feita assim. Vamos pensar que é uma criança que é muito dispersa. Ela fica dispersa, ela fica vendo a mosca voando e tal. Então, talvez uma dica interessante seja que essa criança ficasse um pouco mais próxima do professor. Porque se ela ficar perto da janela, ela não vai, porque tudo a interessa. Mas é errado, vou dar uma viajada agora. É errado a criança ficar viajando? A criança não tem o momento dela, porque ela está na escola, porque os pais a matricularam na escola. Uhum. Às vezes ela queria estar em casa vendo a mosca, ou, sei lá, assistindo a um programa de TV, ou dormindo. Então, a criança, desde muito cedo, ela já tem que obedecer uma rotina, ela já tem obrigações. Mas, anyway, ela tem que ficar na escola ali e tem que se concentrar no que está acontecendo. Então, Lilian, hoje em dia, cada vez as crianças estão indo mais cedo para a escola, né? Há um tempo atrás não teria tantos berçários como tem hoje, né? E assim vai, acho que são coisas da vida e faz parte, né? Então, nem sempre dá para os pais ficarem o tempo todo em casa. E eu acho interessante isso. É que a gente tem umas ferramentas diferentes. Então, por exemplo, isso não é uma questão só da característica da antroposofia, mas desde Hipócrates já se falava sobre os temperamentos, né? Então, a gente pode trabalhar um pouquinho os temperamentos. Temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico. Então, uma criança que é um pouco mais dispersa, digamos assim, mas um disperso que tem uma dificuldade grande de entendimento. Então, ela tem uma dificuldade grande ela entende o total, mas ela tem uma dificuldade muito grande de concentração. A gente pode ajudar essa criança, porque talvez ela vá ser sempre um pouquinho difícil nessa parte, mas a gente pode colaborar com essa criança, descobrindo que talento talvez ela teria para isso. Entendeu? Então, essa capacitação de aprender os conceitos
varia muito em relação aos próprios temperamentos. Em compensação, tem crianças que são tão aterradas, tão aterradas, tão aterradas, que elas não conseguem abstrair, às vezes. Então, com essas ferramentas, digamos assim, a gente pode ajudar o professor. E o professor também tem capacidade de perceber isso, evidentemente. Se eu pego uma criança que gosta de competir com o professor o tempo todo, essa criança seria interessante que ela ficasse atrás, porque assim ela comanda mais ou menos junto com o professor. Uma criança muito colérica, muito voluntariosa, ela compete com o professor o tempo todo. Então, nós trabalhamos assim. E trabalhamos com os pais também. E sobre os limites para as crianças? Limite é a palavra de ordem hoje em dia. Falar né? não é saudável? Sim. Por quê? Porque é interessante que a criança tenha essa percepção que o mundo, né, existem situações, existem regras, existem coisas que ela pode fazer e coisas que elas não podem fazer. Isso é saudável para um equilíbrio psíquico. Né? Então, quando a gente chega para a criança e fala assim, olha, você pode fazer tudo. Né? É interessante, porque ela percebe que ela pode viver nesse mundo. O mundo é viável para ela. Mas alguém vai ter que chegar para ela e falar assim, nem tudo. É como se a gente fala assim para a criança, até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Por quê? Porque eu estou falando. E ter essa força, ter essa postura é muito fundamental. Isso é a grande dificuldade, porque hoje em dia é difícil você ter essa postura. Entende? Antigamente, me parece que era mais fácil. O que mudou? E por que mudou nos dias de hoje? É aquela ideia, né? Mudou o mundo ou mudamos nós? Né? Acho que as duas coisas mudaram. Né? Mas a questão da postura é algo assim, complexo. Às vezes as pessoas falam assim para mim. Na época, quando eu tinha meu pai olhava para mim, né? E eu simplesmente... O olhar bastava, não precisava nem abrir a boca, né? Mas hoje em dia, talvez por uma... Não sei que necessidade a gente tem, talvez um pouco narcísica, de você explicar. E nas explicações, é aquela ideia, quando você explica muito, parece até que a gente não tem muita certeza. Porque você tem que explicar e tem que provar. Para as crianças pequenas, isso é como se fosse uma ferramenta extremamente pontiaguda, não compensa isso. Eu percebo que tem uma diferença muito grande hoje em dia. No primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, que a postura deveria ser mais forte, a gente fala. E depois, quando tem adolescência, que a gente deveria falar, porque eles têm uma verborragia maior, eles precisam de um conteúdo, a gente se cala. Então, existe um descompasso muito grande. Eu estou pasmada aqui, boca aberta com a sua colocação. Ótima observação. Repete. Primeiros 7 anos... deveria ser quando os pais deveriam ter um pulso mais firme com os filhos. Sim, porque, veja, é aquela ideia. Não dá para você pegar uma criança de 7 anos, sei lá, até um pouco menos, e chegar para a criança e falar assim, o que você quer fazer hoje? É um universo na qual ela não vai ter muita capacidade. Então, né, eu penso assim, você dá algumas coisas para ela fazer, não precisa ser altamente... Existe uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. Acho que as pessoas têm muito medo de serem autoritárias, mas elas esquecem que elas têm autoridade. Autoridade, a gente poderia pensar, quando você tem idade para ser autor das suas próprias ideias. Então, eu entendo, por exemplo, os pais novos, quando vem uma criança, a gente, né, todos nós que temos o primeiro filho, a gente fica embasbacado, eles não vêm com uma receitinha, não tem manual. Então, e aí a gente vai acertando. A boa intencionalidade dos pais, eu acredito muito nisso. Mas eu acredito também que, às vezes, fica patinando muito, porque se sentem, assim, temerosos e sentem uma coisa curiosa, que eles não entendem que a criança veio e essa autoridade amorosa que eles têm, cabe falar não. Não é só falar sim, cabe falar não. Aqui você vai. E não ficar na angústia disso, porque às vezes há uma angústia muito grande. Crianças que são muito voluntariosas, elas teimam muito com os pais. Mas é aquela ideia, né? A gente também pode falar não, porque os filhos vão ficar com ódio da gente? Sim, eles ficam com ódio. Faz parte da natureza. Mas ficar com ódio de quem você ama é diferente. Então cabe isso. A gente pode metabolizar. Né? Eu acho engraçado que, às vezes, no consultório, eu vejo uma situação interessante, que os pais ficam brigados com os filhos, que é algo muito infantil. Agora, que os filhos fiquem brigados com os pais, é algo muito natural. E a gente supera isso, não é? Mas fica aquela coisa difícil e tal. Então, acho que o não é uma palavra que deveria frustrar a criança, e eu não estou falando de uma apologia à pancada, não estou dizendo isso, mas alguma frustração é bem-vinda. Perfeito. Faz da criança um adulto melhor. Né, mais bem preparado.
Porque a vida, de certa forma, ela é frustrante, a gente não consegue ter tudo. E a gente vai vivendo. Então, imagina uma criança pequena, né? Fico sempre pensando assim, qual a primeira memória que nós temos? Sei lá, não é, com crianças muito pequenas não tem muita memória. Diz o Steiner que é uma bênção. Por quê? Não ter? Essa memória, assim, muito quando a gente tem 1, 2 anos, é muito raro, só se for um trauma muito grande. Mas é uma bênção, porque a criança ela fica envolta de adultos, e os adultos são muito contraditórios. Uma hora fala sim, uma hora fala não, e elas ficam um pouco perdidas. Então, tem uma pessoa que orienta, olha, faça isso. Às vezes, internamente, a gente fica, será que isso eu estou fazendo certo? Adorei isso. Mas é importante. Gostei, muito bem. Dentro da escola, como é que funciona essa escola de paz? Que assuntos são abordados? Como funcionam esses encontros? Posso sugerir essa escola de paz para a escola onde minha filha estuda, onde meu filho estuda? É assim, a Escola de Paz começou assim, isso já tem uns 10 anos. Uma palestra que eu dei no Colégio Micael, e uma palestra, nós falamos, eu nem lembro direito qual foi o assunto. E na hora da saída, os pais falaram, puxa vida, podia falar sobre isso, sobre aquilo, tal. E a escola não tinha um calendário para outra palestra. Aí, por que a gente não se reúne na casa de fulano e a gente conversa? Aí que começou, foi um grupo que ficou pequeno, assim, no começo era pequeno, 3 ou 4 pais, e sugeriu um assunto. Você podia falar sobre sexualidade, vai. Então, essa que é a ideia. Então, chama Escola de Paz, ficou esse nome. Mas não sei se esse nome é tão interessante, porque não é algo assim que você ensina, mas algo que você troca. E é muito bom. Como uma ciranda. Uma ciranda. Talvez a ciranda de paz é uma ideia mais interessante. São trocas. E é bacana, que eu acho que é na Escola de Paz... Tem um nome mais antroposófico? Talvez tenha, é verdade. Não sei, mas a ideia é um encontro fraterno, digamos assim, e sempre tem alguma coisa para comer também, que fica uma coisa gostosa, não é uma coisa assim tão dura. E eu faço isso já em muitos anos, em vários lugares. Não é necessariamente que tenha, assim, uma formação, uma ISO 9002 só numa escola Waldorf. Vários lugares, eu já fiz em várias prefeituras também. Isso é bacana, eu acho que funciona bem. O envolvimento dos pais na escola é importante, independentemente de qual pedagogia se siga, de qual linha, né, que a escola siga. É importante ter os pais envolvidos, presentes. A escola está aberta para receber os pais e acolhê-los, né? Acho bacana. Tem uma pergunta aqui. É mais difícil educar os filhos hoje em dia? Essa pergunta é... Não sei se é mais difícil, mas assim, eu acho que hoje em dia, não dá uma ideia de nostalgia, mas assim, você tem que ter algumas questões que são muito da tua porta para dentro, né? Então, por exemplo, aí as pessoas falam, mas meu filho não pode mais brincar na rua como eu brincava. É verdade, é complicado, talvez só em condomínio e às vezes, não sei. Algumas pessoas falam assim, bom, então é melhor morar num prédio, que num prédio tem mais crianças, é um lugar mais seguro. Aí vai, são coisas da nossa vida. Uma cidade que nem a nossa, São Paulo, por exemplo, que tem milhões de coisas acontecendo. Então, eu penso muito na questão do ritmo, né? A gente não fica no mesmo ritmo. Então, por exemplo, quando é Natal, né, as pessoas já vivem o Natal em novembro. Exatamente, quase que na época de Natal, os supermercados... Minha família, em outubro, já tá começando a falar sobre a ceia. Então, e assim, e a criança fica nesse descompasso. Nós também ficamos, a bem da verdade. Então, a gente não vivencia aquilo. Então, quando está no Natalzinho, acabando o Natal, já está no Carnaval. Quando está no Carnaval, já está na Páscoa. E esse descompasso rítmico é complicado. Então, parece que a gente não tem... A gente sofre hoje de um processo ansiogênico muito grande, de não conseguir ficar quieto, né? Ficar com a criança. A criança não consegue brincar sozinha, às vezes, porque é muito, muito, muito estimulada. Então, esse excesso de estímulos, que eu acho uma coisa complexa, e, ao meu ponto de vista, é um pouco desnecessário, às vezes, né? Eu costumo ir na casa dos meus pacientes algumas vezes, e eu vejo assim, crianças, meninos, que têm assim, 448 carrinhos. Ele não vai ter vida para brincar com esses 448 carrinhos, entendeu? Então, talvez se tivesse uma meia dúzia, talvez fosse mais interessante. Então, hoje em dia, nós temos essa possibilidade de patrocinar mais isso, no geral. E talvez a gente esqueça de patrocinar a nossa postura. Por isso que eu acho que é complicado. Perfeito. Considerações finais, deixa o seu contato para quem quiser tirar dúvidas, marcar um bate-papo contigo. Tá bom. Ter uma palestra também em escolas com você. Nossa, vai ser bárbaro.
Então, eu sempre faço isso, né? Eu tenho um lugar que eu atendo em Alphaville e atendo na Granja Viana como consultório. E participo de várias escolas nas quais eu tenho escola de pais. São lugares que são abertos. Tem um e-mail, posso deixar o e-mail? Por favor. Então, o e-mail é José Carlos NM, N de navio, M de machado, @hotmail.com. E tem um blog, que eu acho que é interessante, que a gente fala sobre várias situações, tem muitas histórias, tal, resenhas de filmes, entrevistas, que é o blogspot casarafaelsp.com.br. Rafael com PH ou Não, F? Rafael F. É Rafael. Perfeito. E eu vou deixar o telefone? Por favor. Meu telefone é 98927-0689. Doutor José Carlos, fiquei encantada com o nosso bate-papo. Infelizmente, acabou nosso tempo. Vamos marcar um próximo encontro aqui. Na semana que vem tem mais Mãozinhas que Fazem no mesmo horário, 11h30 da manhã, domingo. Escreva pra gente, contribua com perguntas, com pautas, sugestões. Contato @mãozinhasquefazem.com.br. Até lá!